Olá, tudo bem com você? Estamos começando o nosso programa de esportes nesta início de semana, né? E hoje vamos falar de esporte, tem muito futebol para falar durante a semana. O Gauchão está aí com jogos importantes no meio da semana, rodadas aí, estamos na metade do Gauchão, né? Tivemos aí no final de semana, então, a rodada de número 6 do Campeonato Gaúcho, que teve jogos muito importantes. Para o São Luís foi boa rodada, né, com exceção de uma partida, de um resultado que não foi muito bom para o São Luís, mas os demais foram favoráveis para o rubro. Começando no sábado à tarde, com a vitória do Internacional sobre o Caxias, lá no Centenário em Caxias. Tivemos também o resultado que não foi bom para o São Luís, foi a vitória do Aimoré por 2-0 sobre União Frederiquense, porque o Aimoré, então, está atualmente entre os 4. O empate entre Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo foi bom. Também outro empate, São José e Ipiranga. E Grêmio e Juventude também empataram. Tivemos aí vários empates na rodada deste final de semana. E com isso, a liderança continua sendo do Grêmio com 14 pontos. Segundo está o Ipiranga com 11. Terceiro, Inter também 11. Quarto, Aimoré com 10 pontos. O São Luís é o quinto colocado com 9 pontos na tabela de classificação. Depois vem na sequência o Brasil de Pelotas também com 9. Em sétimo, Caxias tem 8 pontos. O Novo Hamburgo também tem 8 pontos. São José aparece na quinta colocação. União Frederiquense tem 4. Os dois últimos, o Juventude e o Guarani de Bagé, que empatou com o São Luís, né? O Guarani que não conseguiu vencer ainda na competição. E lá, no jogo lá em Bagé, no último sábado, São Luís saiu vencendo por 1-0. O Guarani conseguiu empatar, virou o jogo e o São Luís no final conseguiu o empate em 2-2. Desta forma, o São Luís, que vai enfrentar o Caxias na próxima quarta-feira, com certeza um grande jogo no 19 de outubro. O torcedor da região está se mobilizando para vir para Juí e assistir então esse grande jogo da próxima quarta-feira aqui no 19 de outubro. Jogo previsto então para as 19 horas na 7ª rodada entre São Luís e Caxias. Depois, no sábado, o São Luís sai para jogar em Porto Alegre. No sábado, vai enfrentar o Grêmio lá na Arena, e aí já tem novidades que eu já vou falar no Grêmio, porque tem mudança de técnico também do Grêmio. Teve, aliás, neste início de semana, após essa rodada, 2 técnicos caíram. Wagner Mancini, que foi demitido do Tricolor, e também o Pingo, que foi demitido pelo São José. São José que anunciou então a saída do técnico Pingo e confirmando então Paulo Baier assumindo o São José. Paulo Baier, que é juiense, já trabalhou em algumas equipes de Santa Catarina, do Paraná, como técnico, e vai experimentar agora então o comando técnico do São José para a sequência do Campeonato Gaúcho. São José que não vem num bom momento, está na 9ª colocação com 5 pontos e tem jogos difíceis na sequência da competição. O São José, que tem nesta rodada seguinte, o São José que joga neste meio da semana lá e no Alfredo Jaconi, enfrentando Juventude, que também está bastante atrapalhado. Juventude com 3 pontos. Um duelo bastante complicado para o São José lá no Alfredo Jaconi frente ao Juventude. E depois o São José, que também vai jogar lá no Francisco Noveleto, vai jogar em casa frente ao Internacional. Sequência, o São José ainda tem pela frente o São Luís aqui em Juí, dia 26, vai jogar aqui em Juí frente ao São Luís. Depois ele encerra seu duelo, aliás, ainda na 10ª rodada, vai jogar então o São José frente à União em Frederico Westphalen, e na última rodada, então, na rodada de número 11, estará jogando em casa frente ao Novo Hamburgo. É uma sequência de jogos bastante complicada que tem o São José. Já falando em São Luís, que é o nosso representante, atualmente na 5ª colocação com 9 pontos, o técnico Paulo Henrique projeta 17 pontos para ficar entre os 4. Atualmente o São Luís tem 9 pontos, está na 5ª colocação. O quarto colocado, que é o Aimoré, tem 10 pontos, né? O São Luís com 9. Se vencer o Caxias na próxima quarta-feira, o São Luís pode ficar entre os 4. O Aimoré vai jogar na rodada desta quarta-feira, a rodada de número 7,
o Aimoré, que vai estar jogando então também num compromisso frente ao Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Então, jogos bastante complicados que temos aí na sequência. Claro, é gauchão e tudo, cada jogo, cada rodada, importante os pontos para ficar entre os 4, né, que é esse o objetivo agora do São Luís, com 9 pontos. O técnico Paulo Henrique projetava 9 pontos, dá para dizer que escapou do rebaixamento. É claro, no ano passado o Novo Hamburgo escapou com 9, mas se projeta de uma maneira mais clara, com 10 pontos mesmo, para se confirmar que garantia no campeonato do ano que vem. Bom, falando em dupla Grenal, o Grêmio que empatou com o Juventude ontem nos acréscimos, e o técnico Mancini caiu, né? A direção não conseguiu manter o Wagner Mancini. Então, ele que tentou no ano passado ainda manter o Grêmio na Série A do Brasileiro, não conseguiu, foi o técnico que rebaixou o Grêmio. Mesmo estando invicto no campeonato, ele acabou então caindo, o técnico Wagner Mancini. Aliás, em 2008, quando ele treinou o Grêmio, ele também estava invicto no gauchão e acabou saindo de uma situação semelhante que agora, né? Sem perder, foi demitido. E agora então nós teremos aí esta sequência com Roger Machado sendo anunciado hoje como técnico do Grêmio. Denis Abraão, que justificou a escolha por Roger para o Grêmio, diz que ele conhece o grupo tricolor. Roger é conhecido do Grêmio, e desta forma então o técnico que deve ser, que assume o tricolor com essa missão tão importante nesse ano, que é de tentar sair desta incômoda Série B que caiu esse ano o Grêmio, para voltar então para a elite do futebol brasileiro. Então o Roger, que é um desejo antigo já da direção do tricolor, ele esteve no Grêmio antes do Renato Portaluppi, né? Quer dizer, ajeitou a casa naquela oportunidade, teve várias indicações, e como técnico do tricolor, claro, esteve naquela equipe vitoriosa na década de 90, como jogador ainda ao lado de Paulo Nunes, Jardel, enfim, na conquista da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, no tricolor naquela oportunidade. E como técnico, então, ele já comandou o Grêmio 2015, 2016, com 93 jogos na oportunidade, 48 vitórias, um estilo de jogo que agradou a maioria na ocasião, quando, como disse, o Renato que assumiu na sequência, e aí teve aquele trabalho de seguir aquilo que o Roger vinha implantando para que o Grêmio mantesse esta sequência, e aí conquistou vários títulos depois de muito tempo, depois de 15 anos. E a próxima rodada, o Grêmio que vai então a Frederico Westphalen enfrentar a União, né, na quarta-feira às 19h30, e também então com a possibilidade já estar estreando Roger Machado frente à União. E no sábado, lá na Arena, o São Luís que vai enfrentar então o Grêmio, né, e desta forma com um novo técnico, que é o técnico Roger Machado, que assume então o comando técnico do tricolor, Roger voltando ao Grêmio. Pelo lado do Internacional, o Inter que conseguiu uma vitória importante no final de semana, nos acréscimos, né, o Internacional que vinha 3 jogos sem vencer, conseguiu um importante resultado lá em Caxias, fez 1-0 sobre o Caxias. Claro que o gol saiu no final da partida, mas mesmo assim foi importante o resultado, até porque o Inter desta forma ele dá uma aliviada, né, porque estava bastante complicada a situação do Internacional. Se não tivesse vencido aquele jogo, hoje o Internacional poderia estar aí junto com o São Luís, né? Conseguiu uma vitória importante, o Internacional na ocasião, e está com 11 pontos, então na terceira colocação na tabela de classificação. O Inter que agora na rodada seguinte vai receber o Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas que também não vem bem na competição. Aliás, não começou bem o Brasil de Pelotas, não estava muito bem, teve resultados no início da competição bastante complicados. A última rodada também empatou em casa com o Novo Hamburgo, e desta forma então o Brasil de Pelotas vai enfrentar o Internacional fora de casa na rodada desta quarta-feira, rodada do meio da semana. Então, para nós fechar aqui a parte da rodada desse meio da semana, teremos nesta quarta-feira, às 19h em Frederico Westphalen, joga União e Grêmio. Aqui em Juí, então, às 19h, São José e Caxias.
lá no Bento Freitas, aliás, no Beira-Rio, joga no Beira-Rio, na quarta, às 21h30, Internacional e Brasil. No estádio do Vale, também às 21h30, joga Aimoré e Guarani de Bagé. Guarani que está bastante difícil, né, com apenas 2 pontos, nenhuma vitória Guarani. E depois tem também no Colosso da Lagoa, em Erechim, na quinta, às 19h, Ipiranga e Aimoré. E também na quinta, Juventude e São José jogam no Alfredo Jaconi, em Caxias. Guarani que amarga, então, a última colocação, sem vitória, uma equipe que subiu este ano, muitos problemas vem enfrentando, né? A equipe do Guarani de Bagé, que a gente esteve lá no sábado, transmitindo empate em 2-2 de São Luís contra o Guarani, mas é bastante difícil a situação do Guarani de salvar-se neste ano aí do rebaixamento. O Juventude também vive um quadro bastante complicado, tem somente 3 pontos o Juventude, mas o Juventude tem mostrado na reta final que tem condições de reverter, né? Então vamos ainda ficar na expectativa do que vai acontecer, que Juventude vamos ter daqui para frente, né? E saber quem serão os 4 colocados. A princípio, então, nós temos até então Grêmio é o primeiro com 14, segundo Ipiranga com 11, terceiro Inter com 11, quarto Aimoré com 10, quinto está o São Luís com 9 pontos. São Luís que tem jogo em casa ainda, frente ao Caxias na quarta. Depois o São Luís vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no sábado. Na rodada, depois o São Luís vai receber o São José no dia 26. E ainda na rodada do dia 5, o São Luís vai jogar em casa também, frente ao Brasil de Pelotas. Depois encerra sua participação lá em São Leopoldo, frente ao Aimoré. Então, quer dizer, tem 3 jogos em casa do São Luís, né? Importante esses 3 jogos em casa para que o São Luís, quem sabe, consiga resultados positivos, com 2 vitórias em casa, um empate fora, quem sabe o São Luís possa conquistar os pontos necessários para garantir a classificação entre os 4. Esse é o objetivo agora, depois então de ter essa campanha boa este ano, somente uma derrota na estreia, que foi lá em Erechim, frente ao Ipiranga, e agora a sequência, então, do Campeonato Gaúcho, Gaúchão 2022. Essas principais informações do esporte nesse início de semana, desejando uma boa semana a todos, semana de muito futebol, muitas mudanças, comando técnico mudando, sai do São José Pingo, entra Paulo Baier, sai do Grêmio Wagner Mancini, vem aí Roger Machado. Vamos ver esta sequência de Gauchão. Grande abraço a todos, uma ótima semana!